Os povos do Sol. No coração da América Central, entre o Golfo do México e o Mar das Caraíbas, estende-se uma floresta inextricável. Um ambiente hostil, luxuriante e excessivo. Os camponeses que aqui habitam hoje vivem uma luta constante para sobreviver com os magros recursos. No entanto, entre os séculos III e X, os maias, uma das civilizações mais brilhantes da história da humanidade, conseguiram dar-se bem aqui. Criaram uma sociedade refinada e construíram monumentos impressionantes. Mas quem foram eles? Como é que se organizavam para viver e ter sucesso nesta selva? Quem eram os seus reis e os seus deuses? Por que razão, depois de terem atingido um tal auge, caíram em desgraça tão abruptamente? O mundo perdido dos maias. No seu auge, no século VIII, a civilização maia estendia-se por uma área que abrangia toda a península do Yucatão, o estado de Chiapas, no México, e Belize e a Guatemala. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, viajaram muito por aqui, mas não sabiam nada dos maias. Os índios falavam de cidades na selva, a residência dos seus deuses, mas ninguém levou muito a sério as histórias deles. Os missionários foram os primeiros a interessar-se pela cultura maia. No final do século XVII, um monge franciscano explorou a região de Petén. Ao regressar desta missão perigosa, relatou que tinha visto uma cidade incrível. Andrés de Avendano e Loyola tinham provavelmente descoberto Tikal. Só no século XIX, os exploradores começaram realmente a procurar as cidades perdidas. Iam ter uma surpresa. Após terem estado adormecidas durante 1000 anos, as esculturas, estelas, templos e palácios reapareceram à face da Terra, revelando os segredos de uma época passada. Os cientistas puderam finalmente juntar os pedaços de história por detrás da enigmática ascensão e queda de uma das civilizações mais originais de todos os tempos. Osvaldo Gomes é um arqueólogo. Trabalha nas escavações de Tikal, uma das duas grandes capitais das terras baixas da região de Petén. Como vai a escavação? Está tudo bem? Pode mostrar-me aí essa peça? É bonita, não é? É bonita, verdade? Sim. Deve ter sido grande. Os outros fragmentos também deviam pertencer-lhe. Os outros fragmentos pertencerão a ela também. A pirâmide mais elevada atinge 64 metros. Uma obra colossal de construção. Os maias não tinham ferramentas de metal para trabalhar os blocos de pedra, e mesmo assim conseguiram construir uma dúzia de templos na cidade. A construção de Tikal é possivelmente a mais complexa de que temos conhecimento até agora. Aqui, por exemplo, vemos a última fase da construção da Acrópole. A parede chegava até aqui acima. Muro muito ataludado que vinha acá. Aqui estão os limites de uma construção mais antiga. Com esta parede, forma aqui uma cornija. Que forma esta pequena cornisa cá. É uma construção típica do período clássico de Tikal. Típica do período clássico temprano de Tikal. Aqui na Grande Pirâmide de Tikal, há 3 templos sucessivamente ligados e sobrepostos. Esta noção relaciona-se com a ambição de cada rei, que queria ultrapassar os antecessores construindo uma pirâmide ainda mais alta.
Nos anos 50 do século XX, no fundo deste túnel, os arqueólogos descobriram uma escadaria secreta. Conduzia a uma sala abobadada. Era um túmulo real. No centro da sala estava um corpo, adornado com joias de jade, símbolo maia da vida e da imortalidade. As inscrições diziam: Jasso Chankawil, rei de Tikal até 734. Desde o ano 300 depois de Cristo, e provavelmente até um pouco antes, foi introduzido um novo sistema sociopolítico em que muitas cidades designavam os chefes, que iriam procurar perpetuar-se através dos seus descendentes. E assim, aqueles a quem nós chamaríamos reis ou soberanos auto-intitularam-se senhores sagrados ou senhores divinos. Vemo-los envolvidos em variadas atividades. Vemo-los como reis guerreiros, por exemplo, subjugando os adversários. Vemo-los também como figuras religiosas, realizando uma série de ritos e rituais. Portanto, tinham uma esfera de ação que era tanto política como militar e, ao mesmo tempo, especialmente durante o período clássico, eram os líderes espirituais da comunidade e de todo o território. Em cada cidade importante, o rei, igual a um deus, tinha a responsabilidade de manter a ordem no universo do seu povo. As estelas, baixos relevos nos templos e nas coberturas dos sarcófagos dizem-nos mais destas figuras que organizaram o seu próprio culto de adoração. Eles chamavam os melhores artistas para encenar as suas próprias lendas. Para impressionar os seus súbditos, bem como os seus rivais, cada rei procurava viver no palácio mais sumptuoso e construir os templos mais extravagantemente decorados para marcar o seu reinado da maneira mais deslumbrante. O mundo maia apresentava uma espécie de unidade cultural, não tanto de unidade política. Cada cidade importante era independente, desenvolvendo a sua própria identidade e características. Depois de ter sido inventado e desenvolvido o sistema de realeza sagrada, a tendência foi para a formação daquilo que, com as referências que temos, na nossa terminologia ocidental, chamaríamos cidades-estado. Mas estas cidades-estado estavam longe de ser estáveis. Um certo número dessas cidades tinha ambições de cobrir territórios relativamente vastos, enquanto outras permaneciam num nível mais modesto. Algumas cidades-estado dominavam apenas alguns quilómetros quadrados. Outras, e este era o caso especial de Tikal e Calakmul, alimentavam maiores pretensões hegemónicas e, na verdade, entraram em conflito uma com a outra. O mundo maia clássico incluía cerca de 70 cidades independentes, talvez até mais, que lutavam entre si ou faziam alianças. Cada cidade-estado tinha de organizar a sua vida interna de modo a suprir as suas necessidades. O que resta das cidades maias revela apenas o centro de cada cidade, com a residência do rei, da aristocracia, dos sacerdotes e dos soldados. De acordo com os especialistas, o centro de Tikal ocupava quase 9 km quadrados e alojava uns 8.000 habitantes. Abrangendo uma área muito mais vasta, a zona da Grande Tikal estendia-se por 120 km quadrados e alojava 60.000 habitantes. Osvaldo Gomes parte para explorar os subúrbios da cidade.
As zonas residenciais estendiam-se por vários quilómetros na periferia das cidades, onde os camponeses viviam em casas simples. Há muitas estruturas, milhares de estruturas que mal se vêem. Chamamos estruturas não visíveis. Porque temos de olhar atentamente, porque têm apenas 20 ou 30 centímetros de altura. É difícil hoje avaliar toda a extensão destas áreas suburbanas, onde os edifícios simples quase desapareceram totalmente. Uma reconstituição permite-nos descobrir esta habitação rudimentar reservada aos camponeses. Com paredes de lama e telhados feitos de ramos, oferecia as condições básicas mínimas para viver e trabalhar. A agricultura era de importância fundamental, tendo em conta o número de bocas a alimentar. As cidades maia levantam uma série de questões aos especialistas, sobretudo no que se refere à água. Tikal não foi construída perto de um rio ou de um ribeiro. O problema acentuava-se devido à natureza geológica do solo. É feita de camadas de pedra calcária. A rocha é porosa e fraturada. As chuvas são abundantes nesta região tropical ao longo de vários meses durante a estação úmida. Mas a água da chuva é imediatamente absorvida. Vernon Scarborough, professor na Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, é um dos arqueólogos que estudam a relação entre a civilização e o ambiente natural. Como é que os 60.000 habitantes desta cidade viviam quando o fornecimento de água parece ter sido um problema tão grande? Se olharmos para aqui do lado esquerdo, vê-se estuque preservado. Analisando os monumentos e as habitações, vemos vestígios de estuque quase por todo lado. Todos os edifícios parecem ter sido revestidos deste modo. A quantidade de estuque usada em Tikal é considerável. Penso que todos os edifícios que vemos aqui de pé foram cobertos com superfícies de estuque e depois pintados. Além disso, todas as praças, todos estes pátios e todas aquelas superfícies precisam de uma enorme quantidade de estuque para se obter uma superfície dura, impermeável, para evitar que a água se infiltrasse e desaparecesse. Lembrem-se de que este é um país de pedra calcária, uma pedra calcária muito compacta e porosa. Estas camadas de estuque foram removidas recentemente. A sua espessura, cerca de 7 centímetros, terá constituído um revestimento completamente impermeável. Portanto, a sua utilização tornava os edifícios à prova de água e protegia os habitantes de fugas de água e de infiltrações. Nota-se também a presença de pigmentos vermelhos. A maior parte das paredes e das fachadas eram pintadas desta cor. Não é fácil fazer uma ideia do esplendor de Tikal quando as pirâmides hoje têm uma cor cinzenta mortiça. Esta reconstrução revela uma imagem bastante diferente. A cidade há 1200 anos. Uma cidade quase toda vermelha, em que as pirâmides parecem flutuar sobre a floresta. É um desenho arquitetónico impressionante, mas ainda nos deixa a questão da água. Como é que 60.000 pessoas conseguiam viver? Vernon Scarborough suspeita que havia um sistema de recolha de água da chuva por toda a cidade. Graças a este aparelho, ele está a medir a inclinação da praça principal. Ele pensa que deve ter sido usada como coletor de água gigante. As medições confirmam a sua intuição. A praça é, de facto, ligeiramente inclinada.
De facto desce, e a descida é cada vez mais acentuada. Aqui parece que é perto de 1 metro. A inclinação é verdadeiramente significativa e foi preciso um grande esforço e grande inteligência para a fazer. Parece que é uma superfície muito plana, mas na realidade descai. A inclinação permite que, durante a estação úmida, a água que cai escorra e se desloque pela superfície. É muito intencional e foi construído com grande precisão. A inclinação do revestimento da superfície encaminha a água ao longo de 75 metros e leva até um reservatório enorme. That water would, in turn, be shed into a sizable reservoir. Durante a época das chuvas, os monumentos e as praças faziam de superfícies de encaminhamento das águas para os reservatórios por ação da força da gravidade. Representam um verdadeiro feito em termos de construção urbana e adaptação ao meio. Mas o caráter engenhoso dos maias, no que respeita ao aproveitamento das águas, não se fica por aqui. Os arqueólogos vão ter mais surpresas. Yoshinori Yasuda é um arqueólogo japonês. Tal como o seu colega norte-americano, também ele está interessado na relação entre a civilização maia e o seu meio natural. Estamos exatamente aqui, neste local, e vamos ver como a água flui à volta da Acrópole Central. Os dois cientistas decidiram explorar a zona que contém o gigantesco reservatório de água de Tikal. A análise do solo no local do reservatório fornece mais informações sobre o modo como era utilizado. Professor Yasuda, olha aqui. Isto deve ser... É possível que isto seja o fundo do reservatório e há pedaços de placas de estuque. Sim, acho que sim. As investigações recentes revelaram a presença não de um, mas de 3 reservatórios à saída da cidade, em planos inferiores, alinhados com a praça principal. Os dois especialistas interrogam-se por que razão os maias construíram tantos e prosseguem as investigações um pouco mais abaixo. A cor do solo aqui é bastante diferente da que se vê no reservatório de cima. Aqui o solo é negro independentemente da profundidade a que escavamos. Olhe, professor, asas de inseto. Dark brown. Asas, ainda bem. Os insetos que vivem nas florestas são completamente diferentes dos que vivem nas casas ou nas cidades. Portanto, asas de inseto são uma das pistas que permitem reconstruir o ambiente naquela altura. As amostras de solo são enviadas para o Japão para serem analisadas quanto à qualidade da água em cada reservatório. Os resultados permitem apreciar os níveis de poluição. Os resultados são claros. O reservatório que fica mais próximo da cidade continha água limpa. Os dois mais abaixo continham águas usadas. Outro elemento interessante é que os restos do inseto pertencem a um gorgulho, um parasita que ataca as colheitas. Com água suja e a presença desse inseto, tudo leva a crer que este reservatório era usado para irrigar as plantações.
Primeiro, as pessoas que viviam no topo da colina usavam água limpa. E depois, as pessoas que viviam na zona mais abaixo reutilizavam-na para as suas plantações. Provavelmente descarregavam as águas usadas pelo canal de drenagem abaixo e depois recolhiam-na toda. Hoje, deitamos fora a água depois de a usar, mas os maias não o faziam. Recolhiam a água e reutilizavam-na. Era um sistema elementar de reciclagem da água. Graças a um sistema bem concebido e a uma utilização eficiente dos seus recursos, os maias conseguiram desenvolver-se e prosperar no meio que inicialmente era hostil em termos de recursos hídricos. Hoje, os descendentes dos antigos maias continuam a cultivar de um modo em parte semelhante ao dos seus antepassados. Em abril, com o aproximar do final da estação seca, fazem queimadas para limpar os terrenos onde vão semear. A técnica das queimadas adapta-se bem à agricultura no meio tropical com recursos limitados. O inconveniente é que são necessários períodos de pousio para permitir a recuperação da vegetação e garantir a renovação das substâncias nutritivas do solo. Esta regra é entendida perfeitamente pelos camponeses maias de hoje. As queimadas em demasia provocam a desflorestação e não podemos cultivar milho. Por isso mudamos de área todos os anos. Então as florestas recuperam e nós podemos cultivar milho. De qualquer modo, temos de ter cuidado para não queimar demasiado. Um simples pau para plantar. Os instrumentos e os gestos espelham um passado distante. O cultivo do milho começou aqui provavelmente pelo menos há 5.000 anos. Ao princípio, a planta tinha apenas algumas espigas, mal dava uma dúzia de grãos. Ao selecionar os grãos maiores e com melhor forma, e através da hibridação, os camponeses desta zona gradualmente conseguiram produzir milho tal como o conhecemos hoje. O milho é a base da alimentação nestas regiões mesoamericanas há milhares de anos. As maçarocas podem ser comidas inteiras durante as poucas semanas em que são tenras. Mas a maioria das vezes, os grãos são moídos e transformados em farinha e preparada numa espécie de pasta para ser cozida ou transformada em forma de bolacha. O milho foi trazido para a Europa pelos conquistadores espanhóis que lhe chamaram trigo índio. Em breve se espalhou por 5 continentes e hoje é o cereal mais consumido no mundo. O milho é sagrado para os maias. Diz a lenda que a deusa Xismocane moeu alguns grãos de milho 9 vezes. Depois misturou a farinha com água para fazer uma pasta. Os deuses, então, usaram esta pasta para fazer os primeiros homens.
O milho é a nossa mãe, a nossa fonte de vida. Por isso trabalhamos juntos, fazemos queimadas para cultivar milho. É importante. Cultivar a terra é mais do que simples trabalho. É toda a nossa vida. A mesma história, o mesmo desejo de viver nesta floresta. Os maias de hoje e de ontem parecem estar ligados. No entanto, restam apenas algumas pequenas comunidades aqui. A brilhante civilização que floresceu no século VIII desapareceu. Yoshinori Yasuda está a tentar determinar as causas desse declínio, convencido que o ambiente preservou evidências do que aconteceu. Como vêem, há diferentes cores no solo. Neste período, há detritos grosseiros a entranhar-se no solo. Talvez chovesse muito. Este é de novo um período de detritos grosseiros. As mudanças no meio circundante ficam claramente gravadas no solo. A intuição de Yoshinori Yasuda estava certa. No século VIII, numerosas variedades de pólen desapareceram, principalmente de diversas árvores. Esse período foi, pois, marcado por enorme desflorestação à volta de Tikal para alimentar uma população em crescimento constante. A destruição das florestas diminui a fertilidade do solo e a retenção de água. No século VIII, esta zona tinha muita chuva e as chuvas fortes arrastaram o solo fértil. Então, o solo deteriora-se até chegar a um ponto em que não se pode plantar milho. Portanto, na civilização maia, que tinha gozado de prosperidade, a produção de alimentos diminuiu rapidamente após um certo período de tempo. Como a população maia aumentava tão rapidamente, os alimentos começaram a escassear. Os dados arqueológicos recolhidos no local confirmam este contexto difícil. As cidades caíram em declínio. A atividade arquitetónica parou e não mais foram erigidas estelas. Um outro fenómeno surpreendente foi que os habitantes começaram a abandonar as cidades progressivamente. O sistema era, sem dúvida, muito ativo, muito inteligente e eficaz. Mas era um sistema que, em certos casos, era suscetível de uma fragilidade significativa. Fragilidade talvez devido a razões ecológicas ou talvez à agricultura excessiva. Temos vestígios em alguns sítios de dificuldades ecológicas provocadas pela agricultura, como a erosão do solo, por exemplo. Des érosões, por exemplo, do solo. Havia também dificuldades inteiramente entrópicas, relacionadas com a insegurança, a guerra e a competição. L'insécurité et à l'état de guerre et de compétition. Não há dúvida de que certos locais desapareceram, porque se eliminaram uns aos outros. En s'entretuant. A rivalidade entre Estados só piorou a situação. Ao contrário do que os cientistas pensavam quando começaram a sua pesquisa, os maias estavam em guerra permanente. Bonampak, no estado de Chiapas, foi descoberta em 1946 e demonstra isso irrefutavelmente. Chanman, um rei considerado um chefe de guerra, enfrentou e subjugou outros grupos maias.
A diminuição dos recursos viria a aumentar as tensões existentes. Os reis pensavam que a guerra daria uma solução aumentando os tributos suplementares de um inimigo vencido, assegurando assim a sua sobrevivência. Os arqueólogos procuram vestígios do conflito entre as duas maiores cidades das planícies, Tikal e Calakmul. Nesta casa, que pertencia a uma família nobre, foram encontrados vasos, peças de cerâmica e outros artigos preciosos. É óbvio que os ocupantes fugiram, deixando ficar tudo. O que é estranho nesta escavação é o tamanho dos detritos. Vê-se que andaram em cima. Se as pessoas tivessem continuado a viver neste prédio, é muito pouco provável que tivessem andado assim a espezinhar os seus próprios vasos de cerâmica. É uma pena que uma parte substancial da memória de uma cidade como Tikal se tenha perdido. É muito frustrante ver que uma cidade desta dimensão e desta importância tenha tido um fim tão abrupto, como aconteceu provavelmente com Tikal. Em algumas cidades, a situação foi tal que os líderes fugiram mesmo, deixando os habitantes entregues à sua sorte. O mundo maia caiu gradualmente no caos. Em última instância, os líderes foram muito responsáveis pela manutenção de um sistema eficiente e pela fertilidade. Seriam a primeira vítima, pois já não eram capazes de assegurar a sobrevivência do seu grupo. Não ficamos muito surpreendidos por ver o colapso dos maias. Acima de tudo e em primeiro lugar, foi o colapso das suas elites, das pessoas que os dirigiam e que eram responsáveis por todos os projetos importantes. Entre 760 e 909 d.C., a maior parte das cidades maias foram abandonadas. Os templos e os palácios foram invadidos por ervas daninhas e a vegetação cobriu também as velhas estradas. Uma boa parte do mundo antigo foi reclamada pela floresta. Aguateca, a 150 km da distância de Tikal, conservou vestígios da violência do conflito. Esta pirâmide que estava a ser construída não chegou a ser acabada. Os objetos encontrados aqui no solo formam uma coleção sinistra, composta de peças de cerâmica calcinadas. A cidade foi atacada de surpresa e quase certamente foi destruída pelo fogo. Nos séculos IX e X, os maias das Terras Baixas estavam em grave declínio. Foi o fim do chamado período clássico. As cidades da península do Yucatão, no entanto, floresciam, coincidindo com o aparecimento de alguns novos elementos. Por volta do ano 1000 apareceu uma nova civilização com influências quer dos maias, quer dos toltecos. Os recém-chegados, chamados Itzás, em alguns textos maias, estabeleceram a capital na cidade de Chichen, agora conhecida pelo nome de Chichen Itza. Os edifícios e monumentos de Chichen Itza testemunham a nova cultura que se tornou dominante. Com 30 metros de altura, o Castilho é o monumento mais importante em Chichen Itza. É uma pirâmide com 9 níveis, tipicamente maia, com um templo retangular no topo.
No seio da nova sociedade que se desenvolveu, confirmou-se a influência de alguns grupos de guerreiros que anteriormente não era tão marcada, e havia novas práticas de culto. A noção de sacrifício tornou-se mais importante e houve mais representações de sacrifícios. Talvez tenha havido mudanças nas crenças relacionadas com a morte e, acima de tudo, há uma série de imagens que retratam novas personagens e novos cultos. Dentre eles destaca-se certamente a serpente emplumada. Tornaram-se predominantes os cultos de novas crenças. O culto de Quetzalcoatl, o deus serpente com penas, que os maias traduziam por Kukulkan, e que, de acordo com uma velha lenda conhecida de todos os povos da região, um dia regressaria do mar após um longo período de exílio. O castilho foi construído em homenagem a certos elementos astronómicos e do calendário. Tinha 91 degraus de cada lado, prefazendo 364 ao todo. Se lhe juntarmos a plataforma superior, temos 365, o número de dias do calendário solar. Durante os equinócios da primavera e do outono, a sombra projetada nos degraus parece dar vida à serpente dos degraus da vertente norte. A construção não é orientada alinhada com as direções cardeais. Se esta regra tivesse sido respeitada, não teríamos o fenómeno da animação da serpente emplumada. A pirâmide sofreu uma rotação de 17 graus. No momento preciso do solstício, a sombra dos degraus provoca a aparição. Durante mais de 1000 anos, este monumento evocou os ciclos do tempo associados a uma divindade. A região do Yucatão é conhecida pela presença de cenotes, poços e cavernas que constituem reservas naturais de água potável. Chichén Itzá foi construída perto destes poços. São muitíssimo importantes. O terreno no Yucatão é calcário e árido e tem muita falta de água. Hoje, estes cenotes formam piscinas naturais que são muito apreciadas para atividades de lazer. Mas há vários séculos atrás eram temidos. Uma equipa de arqueólogos dirigidos por Carmen Rojas prepara-se para explorar um cenote situado perto de Chichén Itzá. O mundo subterrâneo, o submundo, era sagrado para os maias. Morada de vários deuses, as cavernas eram veneradas. Este cenote foi cenário de várias cerimónias. Dezenas de esqueletos jazem no fundo do poço. A equipa de mergulhadores já descobriu cerca de uma centena. O que significa a presença destes ossos? Os dentes limados e aguçados demonstram que esta caveira pertence a um maia antigo. Ahora sí, despacito aquí. Otro.
Carmen Rojas traz uma caveira para tentar compreender o acontecimento dramático que pode ter ocorrido. Ahí sostenemos. Estoy. Estás ahí, no te preocupes. Não se vê nada nesta caveira. Devíamos poder ver marcas de descarnação como encontraram em Chichén Itzá. Não há vestígios nenhuns de decapitação. Os maias praticavam sacrifícios humanos. Em Chichén Itzá, sob a influência dos toltecos, esses sacrifícios assumiam uma natureza muito mais sistemática. A análise das ossadas permite-nos saber mais sobre estes sacrifícios rituais. Os esqueletos são, em geral, de crianças pequenas e adolescentes, considerados ofrendas puras aos deuses. As marcas mostram que foram atingidos violentamente antes de serem atirados ao poço. Este cenote sagrado recebeu cerimónias em honra de Tchak, o deus da chuva. A população atirava às águas objetos preciosos e vítimas humanas para o apaziguar. Pensamos que os sacrifícios humanos estavam relacionados com a água e que eram feitos para pedir chuva durante grandes períodos de seca. Em especial para os maias do norte da península do Yucatán, que tinham secas muito frequentes. Para eles, o facto de chover ou não dependia dos deuses. O bispo espanhol Diego de Landa relata que os habitantes de Chichén Itzá tiravam crianças para o cenote ao nascer do dia. Se alguns deles estivessem ainda vivos ao meio-dia, eram puxados para fora. Eram mensageiros dos deuses, tornavam-se oráculos e as pessoas confiavam nas suas previsões. Chichén Itzá tem outro monumento notável construído no século XI. Este edifício é um laboratório astronómico. É usado para observar o céu graças a uma panorâmica de 360 graus. O arqueólogo Ed Barnard, da Universidade de Austin, especialista na civilização maia, está a estudá-lo. Este canto interior aqui alinha-se com o canto exterior da janela. Alinhando aqui com a nossa linha de visão, vê-se apenas o Sol. É exatamente este oeste no equinócio moderno. Deste lado, afastamo-nos 27 graus, diretamente para o local onde Vênus aparece no seu ponto norte mais longínquo no horizonte. Este não é um mero sistema de observação. Totalement astronomique. En réalité, on est souvent beaucoup plus. O que está em jogo é observar acontecimentos atuais e do passado. Également exact. Parce que ce qui est en jeu finalement, c'est de modo a imaginar aquilo que o amanhã poderá trazer. C'est l'observation de l'actuel et du passé pour imaginer ce que sera demain. E a integração de todos estes acontecimentos em ciclos. Puisque la vision du temps chez eux, comme chez d'autres peuples. Porque a visão do tempo para eles, tal como para outros povos da América Central, é inteiramente cíclica. Alguns ciclos têm tendência a repetir-se e é provável que o tempo um dia seja interrompido. De s'interrompre un jour, ce qui fait que Por isso é preciso ter uma visão clara, em especial à noite, de todos os acontecimentos que nos podem remeter para o nosso futuro possível. Qui nous renseigne sur l'avenir possible.
Os sacerdotes maias tentavam antecipar os incidentes e acidentes históricos através das conjunções estelares e planetárias. Quando viam condições adversas, pediam misericórdia aos deuses, organizando sacrifícios. Mas os deuses nem sempre os ouviam. E a história repetir-se-ia inexoravelmente. Alguns séculos após a queda do Império Maia das Terras Baixas, Chichén Itzá e toda a península do Yucatão cairiam também em profundo declínio. No final do século XV, no Yucatão reinava o caos. Um grande número de pequenos reinos estava constantemente envolvido em guerras. A maior parte das cidades jazia em ruínas e os seus habitantes procuraram refúgio nas aldeias vizinhas. Tal como nas cidades das Terras Baixas Centrais, os exploradores do século XV chegaram e descobriram cidades magníficas, esplêndidas, invadidas pela vegetação, abandonadas e sem um nome sequer. No período clássico havia um calendário maia que era algo parecido com o nosso, em que o tempo era calculado a partir de uma determinada data. Essa data original, que se perde nas profundezas do tempo, era 3113 a.C. Houve uma sucessão de períodos que estavam todos interrelacionados, porque eram todos múltiplos uns dos outros. E essa sucessão teria um fim. Aliás, quando transpomos isto para o nosso calendário, é de facto muito semelhante. O ciclo que os maias clássicos experienciaram supõe-se que termina em 2012. Portanto, estamos muito perto do provável fim do mundo para os maias do período clássico. Por enquanto, o mundo maia parece imergir no esquecimento. No México e na Guatemala, há comunidades que revivem as suas tradições e crenças ancestrais. Com a ajuda dos antigos deuses, esforçam-se à sua maneira por redescobrir os elementos da sua própria história, dispersos e gastos pelo tempo. Tradução e locução: Dialetos.